pouquinho veremos a entrevista do técnico Tite. Hoje o Flamengo fez um bom jogo, foi um time que competiu, né, ao contrário de outros momentos, né, com outros profissionais à frente também, com o próprio Tite. Foi um time que não fez um grande jogo, um jogo vistoso, mas tinha muitos desfalques, menos opções do banco, inclusive, consequentemente, né? E fez um jogo competitivo, um jogo bem tolerável, digamos assim, bem satisfatório até nas circunstâncias. É importante voltar a vencer, fazer 3 pontos, né? E com isso continuar ali brigando por uma colocação. Deve o Flamengo a próxima Copa Libertadores da América. Eu vou até compartilhar com vocês aqui para a gente atualizar nesse momento a situação do time com relação ao Campeonato Brasileiro. E vou colocar aqui na tela a classificação. Estou usando aqui o SofaScore, né? O site SofaScore, tem um aplicativo também que você pode baixar. E no SofaScore você vê aqui ó, a colocação das equipes, né? A liderança ainda do Botafogo. Amanhã joga às 7 da noite contra o Vasco em São Januário. Botafogo com 59 pontos. O Palmeiras chegou ontem ao vencer o Atlético com 59. Só que o Palmeiras tem 2 jogos a mais e não enfrenta o Botafogo. E aí vem a grande questão. Atrás está o Bragantino, 58 pontos, tá? Um jogo a mais do que o Botafogo. Amanhã os dois terão o mesmo número de partidas. E vai enfrentar ainda o Botafogo. Se o Botafogo amanhã empatar, ele vai a 60. Ou seja, terá o mesmo número de jogos do time do Red Bull Bragantino e terá 2 pontos a mais. Ou seja, se o Botafogo não vencer, empatar, se perder, pior para o Botafogo, claro. Mas se empatar, o Bragantino já passa matematicamente a depender só dele para ser campeão brasileiro. Atenção, hein? Um empate do Botafogo e não haverá mais dependência de outros resultados. O Palmeiras, ao contrário, depende do Botafogo perder 6 pontos, né? Para poder ou não ganhar 6 pontos nos jogos que terá aí atrasado, melhor dizendo, para poder brigar pelo título, porque não enfrenta mais o Botafogo, o Bragantino enfrenta. O Grêmio tem 56, tem um jogo a mais em relação ao Flamengo, o Atlético 53, mesma pontuação do Flamengo, também com um jogo a mais. Se o Flamengo vence esse jogo atrasado, se fosse hoje, o Flamengo teria a pontuação do Grêmio, mais uma vitória a menos, 17 contra 16. O Flamengo não tomaria a 4ª colocação do Grêmio. Ou seja, o Flamengo tem que vencer o Palmeiras, lá na frente do Bragantino, e além de outros jogos, né, para poder ficar entre os 4. A situação é bem complicada. Como a derrota para o Grêmio está custando caro. Se o Flamengo tivesse sustentado a vitória, teria hoje 56 e o Grêmio teria 53 com um jogo a mais. Ou seja, seria bem mais confortável a situação. Sem contar a derrota para o Santos, né? Tivesse pelo menos sustentado o empate, já iria agora para 54, já ficaria numa situação um pouquinho melhor. Cada ponto vale muito nesse momento aí do campeonato, na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Libertadores que tem o Fluminense, o novo campeão, mas o Fluminense ele não afeta em nada ali, porque ele está lá na 8ª colocação, 45 pontos. Então, e agora, então, a tendência é dar uma relaxada, né? Acredito eu. Relaxar não significa perder todos os jogos, gente, mas será que o Fluminense vai dar uma arrancada para se colocar entre os 4 melhores? Muito pouco provável que aconteça. E com isso, nenhum time deve abrir vaga lá embaixo. E o Fortaleza ficou com 42, né? Ficou bem distante aí, vai brigar pelo jeito para voltar à Copa Sul-Americana, da qual foi finalista nessa temporada. Daqui a pouco veremos a entrevista do técnico Tite, né? Aqui vamos trazer a entrevista do Tite para saber o que o técnico tem a dizer, se ele gostou. Imagino que sim. Acho que a atuação hoje foi bem, como eu disse, satisfatória, foi uma boa atuação. Não foi excelente, mas foi dentro das circunstâncias de um time que está passando aí por uma fase, mais uma de transição, mudança de treinador e tudo isso. Acho que acabou sendo um jogo aceitável do Flamengo. Né? Competiu, marcou bem, disputou as bolas, não houve, digamos assim, displicência, né? O Fortaleza, no segundo tempo, pressionou bastante, perdia o jogo, jogava em casa, buscava o resultado, e o Flamengo conseguiu sustentar bem ali a sua vantagem e ainda ampliou no final do jogo. Né? Outra atuação boa do Felipe Luiz, que não jogava uma boa partida desde o jogo lá contra o Grêmio, quando o Flamengo venceu, ele jogou muito bem, mas aí fica muito claro, né? Ninguém, em sã consciência, me parece, questionará a qualidade técnica desse jogador. A questão aí é outra, é a questão física derivada da idade. É um jogador veterano, não consegue mais ter rendimento físico satisfatório para disputar futebol em alto nível
consequentemente, fica muito difícil para ele seguir jogando, né? Muito, é muito complicado para o Felipe Luiz. Deixa eu tentar aqui ajustar aqui, gente, só um instantinho. Só um minutinho, deixa eu dar um ajuste aqui. Acho que agora vai melhorar o áudio para vocês também, né? O áudio não estava bom, mas eu fiz um ajuste aqui. Acho que agora melhora o áudio para vocês. Não, é melhor vocês me confirmem aqui, por gentileza. Imagino que sim. Então, seguimos aqui, gente. Daqui a pouco a bola vai rolar também para Curitiba contra o Goiás, né? Times que lutam contra o rebaixamento. A situação do Curitiba é muito difícil, complicado escapar do rebaixamento. O Goiás teve uma queda nas últimas rodadas, mas também com mais chances, né? Porque tem 32 pontos. O Vasco tem 34 e o Cruzeiro, que está na fronteira do rebaixamento com a derrota de hoje para o Internacional, 37. O Coritiba tem 23, né? Muito difícil. O América tem 21. O América tirou pontos ontem do Atlético, né? No confronto mineiro. Acabou tirando pontos do Atlético, jogando lá em Uberlândia, onde o Flamengo também jogará contra o América. Vai jogar lá em Uberlândia mais adiante. Muito bem, gente. Então, a gente vai começar a ler as mensagens de vocês. Estou dando uma segurada aqui no ritmo da live para poder não interromper, né, a leitura das mensagens no momento em que o técnico Tite começar a falar. Daqui a pouquinho ele estará falando, então a gente vai poder acompanhar, saber o que o técnico do Flamengo achou dessa atuação, tá? Dessa atuação do time que volta a vencer depois de 2 derrotas, né? O Palmeiras venceu 5 últimos jogos dele no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no caso, o Red Bull Bragantino venceu 4 e empatou e perdeu 1. Aquela derrota para o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu os 4 últimos. O Atlético tem 3 vitórias nos 5 últimos jogos, igual ao Flamengo. Só que eles empataram uma, né? E os flamenguistas perderam 2, né? Então tem essa diferença aí do Atlético para o Flamengo. E nada de Tite por enquanto, né? Vamos ver que horas que ele vai, que horas que ele vai falar, que momento ele vai falar. Está aqui só aguardando aqui o início da entrevista coletiva do técnico. Enquanto isso, vamos aqui, vocês vão mandando também mensagens, superchat, já vou ler as mensagens do superchat também. O Felipe Alves pergunta por que a torcida do Flamengo não tem uma banda como a do Boca. Ela até tem uma banda lá que é da Nação 12, só que aqui no Brasil não há essa tradição de bandas, né? Então talvez não tenha a mesma repercussão. A banda do Boca é maior, porque as torcidas argentinas têm sempre uma banda, tá? É diferente. Se bem que essa cultura da arquibancada portenha, ela está bem entranhada no Brasil hoje com várias torcidas, né?